Todd Tartaruguito é um dos mais amados pelos fãs de Bluey, principalmente por apresentar um personagem inédito e incrível, o Doug. Mas sabia que esse garotinho, que só teve uma única aparição em toda a série, tem uma história muito triste? Deficiente auditivo. Ao contrário da maioria dos personagens de Bluey, que podem escutar e falar com facilidade, o Doug é incapaz de fazer qualquer uma dessas duas coisas por ser surdo. Ele provavelmente nasceu sendo deficiente auditivo ou perdeu sua audição muito cedo, visto que o coitado nem sabe falar. O Doug precisa usar a linguagem de sinais para se comunicar, e também só consegue entender o que os outros querem dizer quando eles também estão usando linguagem de sinais, como a sua mãe faz ao conversar com o garoto. No futuro, talvez ele aprenda a fazer leitura labial para entender os outros com mais facilidade, mas mesmo assim não é a mesma coisa do que escapar de escutar os outros. Doug nunca terá uma vida normal e terá que aceitar isso. Se ele já escutou algo alguma vez, foi há tanto tempo que nem deve se lembrar mais. E essa é a situação de muitas crianças e adultos na vida real, o que faz esse personagem ser muito importante. Ele merece aparecer outras vezes para trazer mais representatividade ao programa. Mas enquanto isso não acontece, que tal falarmos para você tudo sobre a triste história por trás de Doug? Sem amigos. Em Tartaruguito, nós vemos como Doug sempre vai até o parquinho junto de sua mãe para brincar, da mesma forma como Bingo vai até lá com o Bandit, mas em horários diferentes. Só que algo nos deixa com uma pulga atrás da orelha. O Doug nunca leva nenhum amigo pro parque e brinca apenas com sua mãezinha. Será que isso quer dizer que o menino não tem amigos de sua idade? Bem, a Bingo também vai brincar no parque apenas com o pai, mas sabemos que ela tem amigos porque acompanhamos a personagem em outros episódios, onde a vemos brincar com seus colegas de classe e os colegas da Bluey. Mas como essa foi a única aparição do Doug, tudo que sabemos é o que vimos aqui. Sim, ele pode brincar com outras crianças em outros momentos, mas se fosse o caso, será que isso não teria sido mostrado? O que pareceu foi que o programa quis dar a entender que a vida desse cachorrinho é bem solitária e que esse momento de brincar no parque com a mãe é uma das únicas diversões que ele tem. Até porque a mãe dele também deve ter seus compromissos. O Bandit só consegue levar sua filha para passear por trabalhar em casa, mas esse não é o caso de todo pai. Bingo. Felizmente, existem boas chances de o Doug ganhar uma nova amiga muito em breve, a própria Bingo. Afinal, eles brincam no mesmo parque, com a diferença sendo apenas o horário. Mas essa diferença é realmente bem pequena, porque ele chega lá logo depois de a garota ir embora. É só questão de tempo para que a Bingo acabe indo pro parquinho um pouco mais tarde do que o normal, ou o Doug vá um pouco mais cedo, resultando em os dois finalmente se encontrarem e podendo brincar juntos, o que certamente resultará no nascimento de uma nova amizade que vai fazer muito bem aos dois. Faria todo sentido um episódio da 4ª temporada fazer esse encontro acontecer, já que é algo muito esperado pelos fãs desde que o episódio Tartaruguito foi lançado. Sem contar que é a cara do programa mostrar a amizade entre uma criança com audição e outra com deficiência auditiva, mostrando como ambas aprendem a se comunicar. Já vimos a barreira da fala sendo quebrada pela amizade entre a Bluey e o Jean-Luc, que fala apenas em francês, então seria lindo ver o mesmo acontecer com Bingo e Doug. Já pensou que bonitinho seria ver a irmã mais nova da Bluey aprendendo linguagem de sinais para se comunicar com um novo amigo? Muitos fãs até mesmo acreditam que essa amizade entre Bingo e Doug poderá evoluir no futuro e se tornar uma paixão quando os dois ficarem mais velhos, sendo o chip mais popular da Bingo. Bem que seria legal vê-los como namorados em um episódio que se passa no futuro. Se você também acha, comente aqui embaixo o hashtag Doug, destino trágico. A vida do Doug tem um lado trágico e um lado esperançoso, como podemos ver. Mas a tragédia que cerca esse pequeno tem chances de ser bem pior do que poderíamos imaginar, dependendo da origem de seus problemas auditivos. Caso você não saiba, algumas das possíveis causas para a surdez são as infecções no cérebro. A deficiência pode ter surgido por conta de algum vírus que Doug pode ter pegado no passado.
talvez algo passado por sua mãe enquanto ele ainda estava se desenvolvendo dentro de seu útero. Esse tipo de coisa é extremamente mortal e mesmo quando você sobrevive, é quase impossível sair sem nenhuma sequela. A surdez é uma das possíveis consequências, então dá para imaginar que Doug foi uma criança que teve uma infecção no cérebro e só sobreviveu após alguma cirurgia muito complicada que tirou sua audição. Isso deixa a história dele bem emocionante, porque significa que estamos falando de um verdadeiro sobrevivente. No entanto, e se ele não tiver se livrado totalmente da infecção? Quando o assunto é esse tipo de doença perigosa, sempre existe a possibilidade de a enfermidade apenas ter enfraquecido temporariamente. Logo, o Doug pode muito bem ainda estar batalhando contra essa infecção. Seria terrível, porque significaria que o menino ainda corre risco de vida. Talvez ele só consiga sobreviver por mais alguns anos. Caso a série confirme isso, o Doug oficialmente será o personagem mais trágico de toda a história de Bluey. Parênteses. Outro caso muito possível é o Doug, na verdade, ter herdado a sua deficiência auditiva de algum parente. Esse seria um cenário menos trágico e também faz bastante sentido, já que mais de 50% dos casos de surdez infantil são causados por genética. Logo, existem altas chances de o pequeno Doug ter um parente que também é surdo, podendo ser o seu pai, algum avô ou algo do tipo. Se pararmos para pensar, pode ser até mesmo a sua mãe, que é introduzida junto dele na série. Afinal, apesar de a mãe do Doug saber falar, ela só é vista falando com ele, que se comunica por sinais. Em nenhum dos momentos há uma cena em que a mãe dele precise escutar qualquer coisa. Tendo isso em mente, a mãe do Doug pode muito bem ser surda. A diferença é que ela sabe falar, o que significa que a personagem teria desenvolvido sua surdez após aprender a falar. Ou talvez ela não seja totalmente surda. Ao menos significaria que o jovenzinho não estaria com a vida em risco, sem contar que Doug também teria pessoas iguais a ele para ajudá-lo nessa jornada. Estuda em casa? Tem outras questões sobre a vida do Doug que o episódio Tartaruguito não abordou, mas que são muito importantes. Por exemplo, onde esse menino estuda? O Doug parece ter a mesma idade da Bingo. Logo, ele tem todos os motivos para estudar na mesma turma da Bingo, mas esse não é o caso. A irmã da Bluey tem vários colegas legais, só que o Doug, infelizmente, não está entre eles. Então, onde ele estuda? Alguns acreditam que o menino, na verdade, estuda em casa. Seria complicado estudar em uma escola comum, tendo problemas auditivos. Para algumas famílias, é mais fácil contratar um professor que sabe usar linguagem de sinais para dar aula ao pequenino. Até porque, de qualquer forma, ele precisaria ser acompanhado por alguém que entende de linguagem de sinais para traduzir tudo o que é dito durante as aulas. Por isso que ele nunca teria conseguido formar uma amizade. Se já é difícil fazer amigos para alguém incapaz de falar e ouvir, imagine quando essa pessoa não se encontra com outras crianças. A escola não é boa apenas por ensinar matérias como matemática, mas também por fazer as crianças interagirem com outras pessoas da mesma idade, o que as faz aprender como criar laços poderosos de amizade. Já pensou ter sempre conteúdo novo sobre animações no seu feed? É só se inscrever no canal e ativar o sininho. Escola Especial. Caso Doug não estude em casa, também podemos considerar as chances de ele estudar em uma escola feita especialmente para pessoas com deficiência auditiva, algo que existe na vida real. Nelas, os professores sabem se comunicar através de linguagem de sinais, ou, no mínimo, são acompanhados por alguém que sabe. Nem precisamos dizer como essa possibilidade é bem melhor para o Doug do que a de ele estudar em casa, né? Pois significaria que o garotinho conhece outras crianças, e melhor, outras crianças como ele. E se Doug realmente estudar em uma escola dessas, a série com certeza deveria fazer um episódio focado nela para mostrar como funciona esse ensino especial. Bluey tem a sensibilidade necessária para abordar isso de forma legal e educativa. Então, se tem um programa infantil que pode explorar mais desse tipo de tema, é justamente esse. Além disso, seria fantástico conhecer os colegas de classe do Doug. Outra coisa que o desenho já fez foi dar atenção a uma professora, já que a Calypso tem um episódio focado nela. Então, seria bacana esse episódio da escola do Doug ser do ponto de vista de um professor novo, se adaptando a dar aula para crianças surdas, por exemplo. Indo mais além,
poderia ser sobre a própria Calypso começando a dar aula nessa escola. Muitos professores dão aulas em várias escolas diferentes, então essa ideia está longe de ser absurda. Escola da Bingo. Mas o que todos nós estamos esperando para ver com certeza é o Doug passando a estudar na mesma escola que a Bingo. Jamais seríamos capazes de contar quantas pessoas já desejaram ver o garotinho estudando junto da irmã mais nova da Bluey e de outras crianças como a Lila e a Missy. Seria a primeira vez que ele seria colocado para interagir diariamente com crianças que têm a mesma idade dele, mas que não têm a mesma deficiência que a dele. Isso seria desafiador tanto para Doug quanto para as outras crianças, que teriam que pensar em formas de incluí-lo em suas brincadeiras. Talvez fosse a partir daí que a amizade de Doug e Bingo realmente passaria a florescer, mas ele também acabaria se tornando um grande amigo de todo mundo da classe. A partir disso, nós veríamos Doug junto das outras crianças em todos os episódios em que elas se encontram para brincar ou participar de alguma festa. Sem pai, uma verdadeira questão sem resposta sobre a vida do Doug é o seu pai, porque não vimos no episódio em que o garoto foi introduzido, mas não foi por falta de oportunidade, viu? Ele poderia acompanhar o garoto até o parquinho, mas só vimos sua mãe. Bem, assim como a teoria de o Doug não ter amigos, dá pra dizer que o motivo é que o episódio apenas não quis mostrar o pai dele. Afinal, a própria Bingo só vai ao parque junto do seu próprio pai, e isso está longe de significar que ela não tem uma mãe. Porém, é aquilo. O programa sabe que conhecemos a vida da Bingo, mas também sabe que desconhecemos a vida do Doug. Então, deveria haver um esforço extra para mostrar mais sobre os conhecidos do menino. A menos, claro, que o pai de Doug não tenha aparecido justamente por ele não ter um pai. E se lembrarmos de algumas coisinhas que falamos anteriormente, percebemos que pode existir um motivo macabro por trás disso. Nós tínhamos teorizado que o Doug ficou surdo após sobreviver a uma infecção, e também teorizado que, ao invés disso, ele tinha herdado a surdez de um parente. Mas e se tiver sido uma terceira opção? Ele herdou uma infecção perigosa do seu pai, uma infecção que tirou a vida do pai e tirou a audição do filho. Triste, né? Aproveita e assiste também os 2 vídeos que deixamos na tela. Tenho certeza que você vai se divertir. Até logo!